Boa noite, queridos. Pronto, está gravando, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Que bom ver tanta gente aqui hoje de novo, né? E que continue assim, né? Até daqui a mais um mês ainda, né? 1 ou 2, não sei mais quantos. Mas a gente vai ficar aí falando sobre missão e tem sido muito, muito legal, né? Para todo mundo, muito edificante. E hoje a gente tem um tema muito importante. Vocês devem ter visto lá a integralidade da missão, as boas novas e a vida abundante. O pastor fala muito, né, sobre o sentido estrito, o sentido amplo da missão. São coisas que não se separam, né? É tudo missão, é tudo importante, é tudo reino de Deus. E só que como às vezes, né, as coisas podem ficar confusas sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Priscila Reis, ou Priscila Ribeiro, uma grande amiga, e eu vou pedir licença aqui para poder falar um pouquinho rapidamente aqui do currículo da Pri, porque ela é uma pessoa, além de muito especial, vocês vão poder conhecer aí um pouquinho dela, ela vai falar um pouco da bagagem dela, mas acho importante também, né, falar um pouquinho do currículo da Pri, especialmente por ser uma mulher, psicóloga, e é super legal ter essa representatividade aqui, né, pra gente. Então, eu vou falar um pouquinho aqui rápido que eu consegui. Bom, a Pri, ela é membro da Igreja Cristã Carioca, que é uma igreja quase vizinha da nossa aqui em Copacabana, que já foi parceira no IMU também, por conta dos projetos super interessantes que eles faziam ali. Hoje em dia eles não estão mais lá, né? Estão em outra forma de organização por enquanto, mas eles ficavam ali do outro lado do túnel, né? Bom, a Pri, ela é bacharel em teologia, pós-graduada em educação, mestre em teologia histórica pelo Mackenzie, licenciada em música, licenciada em história na Escola Teológica Reformada, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Escola de Pastores, pós-graduada em educação pela Harvard, tantas outras coisas, né? Que eu vou pular aqui algumas. Mas, além disso, na vida prática da Pri, né, hoje em dia, ela coordena a Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, ela atua na Argentina do movimento Nós na Criação, é colaboradora do coletivo RUA, Ser Mulher e a Fé, e do projeto Redomas, e as pesquisas dela aí, na atualidade, giram em torno de ecoteologia decolonial, religião e relações de poder, teologia feminista e política. Então, em termos de integralidade, aí, né, tá bem recheado aí o currículo da Priscila. E a gente espera que seja muito edificante para todo mundo, pensar através dessas lentes, através dessa perspectiva. E certamente, né, um assunto que tanto nos anima e nos edifica muito, mas que talvez possa também cutucar um pouquinho nossas feridas, quem sabe, ou nos incomodar de certa forma, de uma forma positiva, eu acho, né, para que a gente possa vivenciar cada vez mais o reino de Deus, onde a gente está. E eu vou deixar ela falar, porque é melhor ela falar. Então, Pri, fica à vontade, pode se apresentar, a gente vai estar aqui. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode levantar a mãozinha. Você decide aí como você é dinâmica, então fica à vontade, tá bom? Bem-vinda. Obrigada, agradeço não só a Carol pelo convite tão amável, mas a essa igreja também, por esse coração generoso de me convidar para a gente ter essa conversa, né? Para a gente aprender mais um pouquinho com o nosso mestre através dos nossos irmãos. É um prazer para mim estar com esses irmãos luteranos, a quem eu tanto respeito e admiro, e tenho aprendido tanto, né, no decorrer da história, especialmente essa comunidade aqui da Zona Sul. Olha que beleza, né? Pertinho aqui da gente. Tem que visitar vocês fisicamente quando essa situação toda acabar, para a gente se ver e compartilhar de um momento bonito junto com uns com os outros e com Jesus, né? Esse tema, que a Carol já falou um monte de coisa de mim, mas assim, o mais importante é que eu sou apaixonada por Jesus. A partir do momento que a gente se encontrou, a minha vida tem virado outras coisas, porque a caminhada com Jesus é tão dinâmica, ele fala com a gente de tantas maneiras, né? Através da natureza, através dos nossos irmãos, através das escrituras,
através de um bolo com café. Então, aprender de Jesus é tão bom e é um exercício diário de apaixonamento e encantamento, né? Então, se você que está me ouvindo aí ainda não teve esse momento de descobrir essa pessoa maravilhosa, porque é isso, né? Não é uma ideia, não é um conceito, não é um livro encadernado, é uma pessoa que a gente se relaciona. Então, quando a Carol me trouxe esse convite, eu fiquei pensando muito nesse tema, assim. E aí é um tema tão amplo, né? A gente fala sobre missão, sobre integralidade da missão, sobre discipulado, sobre o que é isso, né? O que é caminhar com Jesus e como é que a gente mostra isso no mundo. Então, são tantos textos que a gente poderia usar para falar sobre isso, mas ultimamente eu tenho feito um exercício que é ficar lendo os evangelhos e voltar. É tipo, não, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu estou nesse ciclo de ler e reler os evangelhos, e tem sido uma coisa muito rica, porque muitas vezes a gente se diz cristão, tem uma prática na comunidade de fé, tem estudos na área de teologia, tem militância em questões que são importantes, mas o Cristo mesmo, assim, dos evangelhos, né, a gente, às vezes ele está meio soterrado assim, dentro da prática e da dogmática da igreja, né? Eu nasci num lar batista, depois me tornei presbiteriana por conta dos meus estudos nessa área de calvinismo, e todo o meu treinamento teológico foi nesse ambiente do presbiterianismo. E é algo que eu valorizo muito entre os meus irmãos presbiterianos, é esse apreço ao estudo, assim como os irmãos luteranos, que são, né, os primeiros a caminhar nesse sentido. Mas não adianta a gente ter uma biblioteca maravilhosa, ter as obras completas de Lutero, que é um sonho, assim, é uma coisa incrível, e tantas outras coisas da lavra dele e dos demais luteranos, se a gente não conhece o Cristo do qual ele está falando. E como é que a gente faz para conhecer o Cristo do qual ele está falando? Seja teologicamente, ou mais devocionalmente, filosoficamente, ou mais dogmático. São tantas formas de falar desse Jesus. E a gente precisa sintonizar de que esta fala precisa ser vivida no dia a dia. Então, eu escolhi um texto que mexe muito comigo quando eu faço essas leituras de idas e vindas nos 4 evangelhos, que é o texto que está lá em João 13. O texto de João 13 é muito rico, mas eu escolhi 4 versos, na verdade 3 versos e um para concluir essa fala. Eu queria que os irmãos irmãos e irmãs, ficassem à vontade para me interromper, se quiserem perguntar, ou se for melhor eu falo tudo e a gente no finalzinho tem uma interação, a gente pode ficar livre para decidir. Mas a ideia é ressaltar esses 3 versos e como é que esse texto pode ser vivo hoje. Por que eu digo isso? Parece uma coisa nossa, mas é uma coisa meio óbvia. A gente tem que viver o evangelho, sim, a gente tem que viver o evangelho. No entanto, a gente tem percebido, eu com as minhas observações, e creio que os irmãos também, a gente percebe que o discurso da igreja que é vivido tem estado distante do discurso que está nos evangelhos, do que a gente aprende com Jesus. E mais do que isso, não só essa distância entre o original e o que a gente vive agora, o original no sentido do que veio do Messias e que chegou até nós pelo registro dos que vieram antes de nós, nossos ancestrais na fé. Mas não só isso. Como que isso é vivido? Como é que isso reflete na sociedade? Porque um país majoritariamente cristão ter tantos relatos de crimes de ódio, tantos relatos de crime de intolerância religiosa, tantos relatos de feminicídio, a população trans ter uma média de vida de 35 anos, quando a média de vida do brasileiro é de 70. Então, esse externo, isso que aparece, esses números, são muito chocantes para um país que se diz cristão. Então, alguma coisa, como diria Caetano, alguma coisa está fora da ordem, né? Tem alguma coisa que não está encaixando nisso que Jesus fez e ensinou e na maneira como a gente compreendeu, ou então na maneira como a gente tem vivido isso na nossa prática. Porque o Evangelho não é um livro. O Evangelho é o que faz a gente respirar, é o que faz o coração da gente bater. É o que faz a gente ter diante da gente um prato de comida e entender que aquilo ali é a obra do Espírito Santo sustentando a natureza.
trazendo as plantas à vida, e isso se reverte em vida para nós. Então, veja que riqueza. O que é o Evangelho para a gente? Como é que a gente pode testemunhar e viver a integralidade da missão se a gente ainda não entendeu muito bem o que é o Evangelho? Porque há uma discrepância, na verdade. A gente tem visto a nossa sociedade com posicionamentos que estão distantes do posicionamento de Jesus. Então, o que é o Evangelho para a gente? Vamos pegar esse texto de João 13, mas antes da gente entrar no texto, com toda reverência, eu gostaria de fazer uma oração breve, para que o Espírito Santo fale conosco, no nosso coração e na nossa mente, e que a gente saia dessa noite melhor porque encontrou Jesus. Todo mundo que encontrou Jesus nos evangelhos, de alguma forma, teve uma pequena revolução interna. Então, que isso aconteça com a gente hoje. Senhor Jesus, Deus de toda misericórdia, toda graça, de toda bondade, que ao ler as tuas palavras, que ao ler esse relato da experiência dos que caminharam contigo e experimentaram o Senhor na história, essas sementes brotem no nosso coração. Que não seja só falar que somos cristãos, ou ter uma praxis religiosa ou teológica, mas que seja a nossa própria vida circulando nas nossas veias, batendo junto com o nosso coração. Faz esse milagre em nós. Só a Ruá, só o teu Espírito Santo pode nos trazer a vida, pode modificar quem nós somos, para que a gente se pareça mais com Jesus. Muito obrigada por esses irmãos, por esse convite tão generoso, que seja uma noite agradável aprendendo aos pés do Senhor. Esse é meu pedido, no teu nome santo. Amém. Vamos para João 13. Olha que texto, que boniteza. A gente não vai ler o capítulo todo. Eu selecionei uns versos aqui. Vamos lá. O primeiro verso desse capítulo. Esse capítulo ele é fascinante, porque ele, se fosse uma série da Netflix, a gente ia dizer que é um plot twist, né? Que aconteceu uma reviravolta na história. Porque acontece uma coisa estranha para um rabino, para alguém que tem uma posição de proeminência dentro do judaísmo. Porque até então a gente tem visto que Jesus tem sido, nesse momento do Evangelho de João aqui, ele é amplamente reconhecido, não só entre os judeus, mas como os não-judeus, como uma liderança. Se isso é bom ou ruim, se isso é positivo ou negativo, se traz conflito ou anuência, isso é uma outra história. Mas ele já tem sido reconhecido como uma liderança. E aí, nesse capítulo 13, tem uma coisa esquisita acontecendo. Essa questão do lava-pés. Não é esperado de uma pessoa que tem este reconhecimento como alguém de liderança, alguém de importância naquele contexto, lavar os pés. Porque essa função não é do homem que nesse contexto patriarcal e tudo mais, não é do homem que está nesse nível, como eu posso dizer, elevado em termos de privilégio, nessa sociedade judaica do primeiro século. Quem faz isso é o escravo, geralmente. Ou, na falta de um escravo, quem faz isso são as mulheres. Que na pirâmide dos privilégios, lá no judaísmo do primeiro século, hoje em dia mudou, será? Mas naquela época, estavam nesse lugar das pessoas que serviam, não só no contexto da casa, mas no contexto mais amplo da sociedade. Então, o papel da mulher era este da subalternização, nesse contexto. E Jesus quebra esse paradigma, lavando os pés dos discípulos. Pense comigo, estamos na Palestina, empoeiradíssima, não é verdade? As pessoas estão andando de sandália, os pés não estão lá, né, os mais limpos de todos, né? Então, pés sujos, pés suados, pés cansados. Lavar os pés, além de uma demonstração de hospitalidade, passa por uma demonstração de cuidado, de afeto, de apreço, por assim dizer. Então, você é uma forma de dar as boas-vindas à sua... É aquele cafezinho que a gente oferece quando alguém vai na casa da gente, né? Você quer um copo d'água, você quer um cafezinho, fica à vontade, a gente ajeita a almofada no sofá. Essas boas-vindas é essa recepção de lavar os pés, de ungir a cabeça com óleo, né? Para limpar um pouco, para refrescar, para dar um cheirinho melhor naquele calorão, todo mundo suando muito. Enfim, faz parte dessa demonstração de hospitalidade.
Só que Jesus faz isso de uma outra maneira. Ele dá um outro significado. E isso tem muito a ensinar para a gente. Então, nesse verso 1, olha o que é dito antes dele lavar os pés dos discípulos. Verso 1, capítulo 13 do Evangelho de João. Diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, só esse verso aqui já é uma enormidade de coisas para a gente pensar junto. Então, olha só. Antes da festa da Páscoa, vamos lembrar o que significa a festa da Páscoa para os judeus. É um momento importantíssimo da história de Israel no Antigo Testamento. Então, ela é o grande, como é que eu posso dizer, espetáculo da influência, da intervenção de Deus na história veterotestamentária. É a libertação do povo egito. É a transição da escravidão para a liberdade. De ser servo, estar subjugado, ser violentado, ter a sua subjetividade violentada, para ser livre, para ter sua terra, ter sua casa, ter suas leis, direito a exercer sua fé. Num lugar onde você vai, onde diz o texto, né? Você vai herdar casas que você não construiu e vai comer de plantas que você não plantou. Então, esse momento da Páscoa é muito simbólico. Porque, para além disso, tem algo muito importante na Páscoa, que é o sacrifício do Cordeiro Pascual. E tudo aponta, né? A gente sabe dessa tipologia que tem na crucificação e essa ligação com a Páscoa. Então, nesse momento muito importante da mentalidade judaica, antes dessa festa que é tão cheia de significado, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, então ele já sabia do que iria acontecer. Os discípulos sabiam? Ele já tinha avisado, mas como é uma coisa muito estranha você falar, olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Você nunca viu isso acontecer, então eles também não. Então, eles tinham essa notícia, mas era uma coisa que... Como é que vai ser isso? Era um suspense, porque isso não tinha acontecido antes. E aí, nesse momento, Jesus sabia o que ia acontecer. E aí, o que diz o verso? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amado os seus. Quem eram os seus? Será que daquele círculo apostólico que a gente tem os 12, tem as mulheres todas que estavam caminhando com Jesus, e a gente tem o nome só de algumas, né? E tem aqueles outros que caminhavam vendo mais de longe, meio receosos. Então, os seus, se a gente considerar aquele círculo mais íntimo, a gente pode dizer que nesse texto ele fala os seus menos Judas. Está escrito isso? Não. Fala que tendo amado os seus que estavam no mundo. Só que nesse pacote dos seus que estavam no mundo, a gente tem Judas, não é verdade? A gente tem Tomé. Preciso botar o dedo para acreditar que não tem Tomé. A gente tem gente que na hora da crucificação sumiu. Ficaram só as mulheres vendo de longe. Tinha João lá embaixo da cruz, depois todo mundo sumiu, só ficaram as mulheres de longe vendo onde vão botar, tanto que testemunharam da ressurreição. Então, nesse pacote, os seus que estavam no mundo, tem gente de todo tipo. Não é verdade? Tem gente que vai trair, tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai sumir na hora da dificuldade. E tem gente que vai permanecer. Tem gente que, mesmo sendo taxado de louca, porque aconteceu com Maria Madalena, gente, vocês sabiam disso? Lá no Evangelho de Lucas, quando ela vai dar a notícia, fala, você tá louca. Quando ela chega para avisar, você está com delírio, dependendo da tradução, tem tantas palavras usadas. E ela, mesmo assim, sendo desacreditada por aqueles homens que caminhavam 3 anos juntos com ela, que conheciam ela, que tinham ouvido as mesmas palavras do anjo. Mesmo assim, ela não deixou de testemunhar. Então, tinha gente como Maria Madalena também, que insistia em testemunhar, apesar de toda a situação contrária. E o que Jesus fez com esses seus, que eram um grupo tão diverso? Amou-os até o fim. Então, quando a gente pensa em missão, quando a gente pensa em discipulado, quando a gente pensa em integralidade, se a gente pensa na nossa integralidade, nós mesmos, tudo que nos é integral, holisticamente, tudo que nos compõe, tem coisa que a gente gosta na gente e tem coisa que a gente detesta.
Tem dia que a gente se ama, acha, mulher, então, acha que o cabelo tá ótimo. Tem dia que você olha e você fala, meu Deus, misericórdia, você prende tudo, bota um lenço, tampa, faz um coque, não é verdade? Tem dia que a gente gosta das nossas ações, das nossas palavras. Tem dia que a gente tem decepções fortíssimas com a gente mesmo. Eu passo por isso sempre. Inclusive, nesses últimos tempos de pandemia e governos esquisitos, tenho sofrido bastante. Então, a gente cuida da gente mesmo quando a gente não gosta da gente, não é verdade? A gente toma banho, a gente escova o dente, a gente come. Às vezes fica meio relutante, não quer, só quer ficar deitado, dormir. Mas a gente mesmo assim faz isso, a gente preserva a vida. Então, aqui, a gente tem essa questão da nossa integralidade, a gente já tem esse problema resolvido na gente mesmo. E aí a gente volta os olhos para esse círculo, para esse momento, para essas pessoas. Aqui diz que tendo amado os seus que estavam no mundo, gente que não era tão legal assim, gente que era muito gente boa, gente que desconfiava, gente que traía, gente que insistia em amar e seguir e testemunhar, amou-os até o fim. Então, para a gente pensar na nossa missão, que é ser discípulo de Cristo, o que é viver isso integralmente, assim como a gente vive com a gente, essa primeira expressão é muito importante. É um amor incondicional, até o fim. O que significa até o fim, Priscila? Depende da história de vida de cada um. Depende do seu limite emocional, depende do seu limite existencial, mas, de modo geral, a gente pode dizer que ir até o fim é insistir em amar até quando as decepções são maiores, os abandonos são maiores do que a gente consegue suportar. As tristezas são imensas. Por que Jesus não viveu isso? Ele viveu isso. E ele já sabia o que ia acontecer. E mesmo assim ele insistiu, amou a todos até o fim. Será que a gente tem tido essa referência desse amor incondicional que insiste em ir até o fim, é caminhar mais uma milha, é dar outro lado da face, pediu a túnica, você dá também, você entende? Esse é o amor que ama até o fim. E aí a gente caminha para o segundo verso que eu queria ressaltar aqui com vocês. Então, a gente viu que, em primeiro lugar, é esse amor incondicional, porque amou a todos, até o fim. O amor que insiste em amar, que caminha e que segue ao lado daqueles que são seus, né? Que é a nossa pequena comunidade. No verso 5, olha que coisa interessante. E aí eles, depois de ter já recebido a todos, né? E aí fala de Judas Iscariotes, fala que ele estava nesse evento, ou seja, Jesus não falou para todos menos para esse. Não, ele estava incluído também no pacote, como eu falei. E aí diz no verso 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com a qual estava cingido. Ou seja, que coisa estranha. Como que o mestre, o Deus homem, o rabino, aquele que dá dignidade, que trata as pessoas pelo nome, que as permite narrar a sua própria história, como fez com a mulher do fluxo de sangue, que fala, alguém te condena? Eu também não. Enfim, como que esse, que demonstrou essa grandiosidade, pode se prestar ao papel de um escravo ou de um subalterno, no caso, se a gente pensar na mulher, nesse contexto? Como pode? Mas sabe por quê? Porque o serviço era uma das principais características dele. Esse amor que serve. Esse amor que não está usurpando ser servido. Porque ser servido é muito bom, né, gente? Vamos combinar, que é uma coisa maravilhosa. Eu adoro. Né? Você vai num hotel, ou então num restaurante, é muito bom. Você chega, as coisas chegam para você, tudo muito bonito, tudo muito asseado, né? É uma coisa boa. E é legítimo, não é uma coisa, vamos fazer apologia sabe, a pobreza, sei lá, não estou falando disso. É bom e é legítimo. No entanto, no reino, a lógica é diferente. A lógica não é vamos esperar ser servidos. Não. A lógica é eu espontaneamente sirvo. Inclusive naquele lugar que é desonroso.
inclusive, sendo o maior, fazendo papel de empregado, ou de escravo, ou de alguém subalterno na mentalidade da época. Então, quem caminha com Jesus tem esse exemplo dele, muito forte. Infelizmente, essa questão tem sido esquecida pela igreja. Porque a gente tem visto muita gente preferindo, desejando ser servido, ao invés de espontaneamente se servir no que for necessário. O necessário é fazer faxina na igreja? Vamos fazer. O necessário é dar aula para as crianças? Vamos fazer a melhor aula, porque aquela semente plantada... Eu sou uma criança de escola dominical, e estou aqui. O necessário é o que é necessário fazer. Nesse contexto, o que era necessário? As pessoas chegaram da rua cansadas, suadas, com os pés sujos. Eles sentam em almofadas, a mesa não é como a nossa, com cadeira, tudo alto, é tudo no chão, como aqueles restaurantes japoneses que tem aquela mesinha baixinha, né? Aquele esquema ali. Eles sentam no tapete, então ficar com o pé sujo próximo da comida não é muito bom. Há que se lavar os pés. Então isso é necessário. O que é necessário? Aonde é necessário servir hoje na igreja brasileira? Aonde que tem necessidade de gente? Qual é o tipo de público? A gente vive numa grande cidade. Vamos pensar aqui na Zona Sul. Eu moro no Maitá e trabalho em Botafogo. Recebi a de Deus. Eu sou de Niterói, então para mim foi uma graça maravilhosa não ficar mais 3 horas no trânsito e ir andando para o meu trabalho. Era o meu sonho de consumo. Jesus me deu essa benção. No meu caminho, descendo a Voluntários da Pátria, eu passo todos os dias por um grupo de 10 a 15 pessoas em situação de rua. Sempre embaixo de marquises, né, na porta do banco, tal, que é um lugarzinho mais seguro. E sempre tem esse número, varia de 10 a 15 pessoas. E eu observo isso. Por vezes já parei para dialogar, já deixei alguma coisa de alimentação ou de água, mas é interessante parar para pensar nisso. Aonde que o serviço é necessário hoje no Rio de Janeiro, no bairro que você mora? Você andando na rua, o que você detecta? São pessoas em situação de rua? São pessoas que no frio estão em desespero. Gente, R$10 um cobertor. Se você comprar igual de quantidade, então você entende. As coisas podem ser resolvidas de maneira simples. Nós recebemos uma bênção de estarmos na sociedade no lugar do privilégio, porque estudamos, temos a nossa casa, temos comida para nos aquecer. Ela falou da sopinha, já me deu até uma. Eu falei, ai, gente, me convida para essa sopa. Já está convidada. Obrigada. Então, a gente tem comida quentinha, a gente tem chuveiro quente. Gente, chuveiro quente é um nível de luxo muito maravilhoso. Não sei vocês, mas quando eu ligo, eu falo, ai, gente, que coisa maravilhosa. Essas bênçãos que a gente não se dá conta fazem com que, às vezes, ao invés de pensar em quem não as tem, a gente naturalize. Pensa nisso. Então, Jesus fez o que era necessário naquele momento. As pessoas chegaram com o pé sujo, vão sentar, todo mundo perto de uma mesa abaixo, perto da comida. Então, tem que lavar o pé. E isso é feito quando alguém chega na casa de alguém. É o básico das boas-vindas, da hospitalidade. Ele não se fez rogado, foi lá e fez isso. Então, o serviço é uma característica. Se é de Jesus Cristo, e você é chamado cristão, na verdade tinha que ser cristinho, né, gente? Um pequeno Cristo. Mas, enfim, ficou cristão. Então, se é cristão, a responsabilidade é ainda maior. Então, a gente tem aí no verso 1, amor incondicional até o fim. Amor a todos os seus. Não foi apenas alguns, aqueles que eram mais amigos, aqueles que eram mais legais. Não, a todos. Em segundo lugar, nesse verso 5, a gente vê esse serviço no que é necessário. Então, o que é necessário neste Brasil, nesse Rio de Janeiro, nessa Zona Sul, em 2021? O que é que a gente detecta quando anda na rua? E o que dá para a gente fazer? De maneira prática e simples, sem burocracia. É o que é? É cobertor? É comida? Como é que a gente resolve isso? Então, a gente faz um ratatá, a gente faz um... Como que dá? Porque dá. Dá para fazer. E as pessoas precisam viver melhores se elas cruzam o nosso caminho. Se a providência permitiu que a gente cruzasse o caminho de algumas pessoas, essas pessoas cruzassem o nosso... Ela não pode sair imune. Ela não pode sair... Assim, ela tem que ser contaminada por esse vírus bom. Esse vírus bom. De quem encontrou Jesus no caminho e falou, para onde que eu vou? Se eu não seguir o Senhor, não tem para onde ir. Nós somos aqueles que entenderam que não tem para onde ir, se não for com Jesus. Então, serviço no que é necessário. A gente tem que aprender a usar os nossos olhos
para identificar as necessidades e usar a nossa cabeça, a nossa criatividade, que é um dom de Deus, para pensar em como articular isso, como articular a resolução dessas coisas. Isso é viver a integralidade da missão. Isso é ser discípulo. É fazer acontecer como Jesus fazia. É fome? Então a gente multiplica. É cura? Você está curado. Tem coisas que cabia apenas ao Messias fazer, mas tem coisas que a gente consegue fazer. Não é verdade? E, caminhando para o fim, o verso 17, que é um que eu acho que é um dos grandes desafios hoje. O verso 17, desse capítulo 13, diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 15, que aí o 17 fecha melhor. O 15 diz o seguinte. Gente, desculpa, deixa eu ir do 14, que o 14 é maravilhoso. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. E aí o verso 17. Ora, se sabeis, pega essa palavra, estas coisas, bem-aventurados sois se sabeis. É assim que termina o verso? Está escrito isso aí? Se sabeis, bem-aventurado, ok, basta saber. O que está escrito no verso? É isso? Não. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não adianta saber. Não adianta ler, não adianta. Não adianta. Se você não pratica, desculpa te dizer, mas você está fazendo isso errado. O verso 17 ele vem para trazer aquele desassossego final. Bem-aventurados sois, ótimo, você saber é maravilhoso, mas você só é bem-aventurado não é quando você sabe. Você percebeu que no verso o bem-aventurado está linkado, está ligado, conectado ao praticardes? Percebeu isso? Bem-aventurado não é bem-aventurado que sabeis. Diz aqui. Ora, se sabeis, se você sabe, se... Aí a pergunta é, você sabe disso? Você conhece Jesus e sabe o que ele fez e ensinou? Então, se você sabe, olha aí, bem-aventurados sois... Podia parar aí o verso, né? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois. Ponto. Não podia ser assim? Podia. Eu acho que é uma boa terminação. E faz sentido, né? Você saber das boas novas do Evangelho, saber que Jesus fez isso, saber que Jesus disse isso. Saber é muito bom. Mas o verso não termina aí. Bem-aventurados sois se. Olha esse se. Aí, no meio desse caminho. No meio do caminho tinha um se. Tinha um se no meio do caminho. Se as praticardes. Gente, isso é uma coisa muito, assim, desafiadora. Porque a gente tem acesso a uma teologia muito boa. Eu, apesar de calvinista, tenho um amor por Lutero. Assim, acho que até, ultimamente até mais. Porque a teologia luterana é maravilhosa. E a teologia reformada de modo geral. A gente tem uma herança linda, os que vieram antes de nós, homens e mulheres de Deus que pensaram a fé, pensaram o ser de Deus, a comunidade, a existência. Gente, quanta riqueza. A gente sabe dessas coisas, a gente tem acesso, isso é maravilhoso. Mas não basta acessar. Porque o verso não termina só no saber essas coisas. O verso continua e diz, a gente tem que praticar. E aí a gente é bem-aventurado. Então, a gente peca quando vai só até a metade do verso. Porque só saber não nos faz parecido com Jesus. Ele sabia ler, lembra que ele entra na sinagoga, pega lá o rolo de Isaías, lê, cita vários textos, não é verdade? Enfim, ele sabia, mas ele praticava. Esse foi o exemplo. E esses textos que eu li antes, o 14, 15, 16, mostram isso. Então, a gente viu no verso 1, um amor incondicional, não só para alguns, até o fim. A gente viu no verso 5, serviço no que é necessário. E nesse terceiro ponto,
como toda boa calvinista, não aguenta, né? A gente tem que ter 3 pontos. Nesse terceiro lugar aqui, no verso 17, não basta saber, tem que praticar. Saber é importante? É fundamental, porque você vai praticar cada vez melhor. No entanto, não pode estar dentro de você só na sua cabeça. Isso tem que sair, tem que virar vida. Sabe por quê? E aqui eu encerro. Vamos lá para o verso 35? Dá uma olhadinha aí. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, é muito interessante a gente vir pensando, lá no verso 1, no amor incondicional, até o fim. No verso 5, um serviço que não está preocupado de ser um serviço subalterno. O que tem que fazer? O que é necessário? É isso que eu tenho que fazer. Ponto, acabou. Terceiro lugar, verso 17. Saber e praticar. E é isso que vai fazer a gente parecido com ele. E aí, olha o verso 35. As pessoas vão saber que a gente é discípulo, que a gente está vivendo a nossa missão, que a gente está vivendo essas questões integralmente na nossa própria existência. Por quê? A prova é essa, o mundo vai olhar para a gente, quem não conhece Jesus, quem ainda não se apaixonou por ele, vai olhar para a gente e vai ver, esse é um discípulo de Jesus. Mas por quê? Olha o amor. E como é que a gente sabe que ama? Quando ama até o fim a todos, quando serve na necessidade, e quando não apenas sabe, mas pratica. Então, se a gente costurar esses versos que a gente pegou, esses pontos, né, que eu ressaltei, com esse final do verso 35, se isso for a nossa conclusão, o amor, ele se manifesta nestas formas. A gente aprendeu isso com Jesus. Isso é ser discípulo. Isso é se parecer com ele num mundo onde as pessoas estão dizendo umas coisas completamente equivocadas acerca dele. Isso é a prova final de que a gente conheceu, se encontrou, caminha e que ele fez casa dentro da gente. Qual é a prova final? Se tiverdes amor uns aos outros. E o amor é prático. O amor, ele se manifesta publicamente. Quem ama, demonstra. Quem ama, beija, abraça, cuida. Quem ama, conversa, cultiva. Né? Você não ama, você tem suas referências de amor. Pode ser seus pais, seu companheiro ou companheira, seus filhos, seus amigos, seus bichinhos de estimação. Qual é a relação de amor que você tem? Então, veja essa prática amorosa e pense nisso em relação a esse texto. É isso. Eu espero que esses 3 pontos incomodem vocês. Provoquem vocês a amar incondicionalmente todas as figuras, até aquelas que não são assim exatamente muito queridas, né? Mas estão ali. A providência deu até o fim. Servir. E não só isso, saber e praticar. Porque saber tem que caminhar junto com praticar. É isso, meus irmãos. Obrigada por me ouvir. Vamos aí aos compartilhamentos. Todo mundo ouviu tão quietinho? Vamos aos compartilhamentos, então, as ressonâncias. Quem quiser falar, fiquem à vontade. Quem quiser falar aí, pessoal, pode levantar. Só antes eu vou aqui falar um pouquinho. Eu acho que alguém está com algum áudio ligado que está saindo. A Pri não está acompanhando a gente nas outras aulas, né? Então, a gente nas últimas aulas focou muito, né, sobre a mensagem, digamos, mais estrita, né? Como o pastor fala, do Evangelho, né? As boas novas, a salvação de Jesus para a humanidade, o seu plano de reconciliar os homens com ele. E a gente agora está ouvindo sobre um aspecto um pouco mais amplo, né? Que a gente ainda não abordou muito aqui no curso, e que é, digamos, como isso se manifesta no mundo, não só pela palavra, né, das boas novas, a comunicação, mas como o reino se estabelece de maneira prática, como a Priscila enfatizou muito aqui. E realmente, às vezes, para os nossos ouvidos, né, essas palavras podem ser, talvez, incômodas em alguns aspectos, né, porque a gente pode ser um pouco mais silencioso, né? A gente pode ser um pouco mais quietinho na nossa, como a Priscila até comentou às vezes, com as nossas facilidades, com os nossos privilégios onde a gente está.
e muitas vezes até numa certa justificativa mesmo, né, sobre a graça de Deus, que, claro, cobre todas as nossas imperfeições, né, e as nossas dificuldades, mas às vezes, talvez, quem sabe, a gente use um pouco isso para não viver tanto essa prática do reino. Mas eu não quero falar tanto, né, eu preferia deixar mesmo para os comentários ou perguntas, dúvidas, coisas que possam até ser diferentes da fala da Priscila, quem sabe para a nossa denominação, enfim. Então, fiquem à vontade e acho que vai ser legal essa troca. Posso falar? Fala, Márcia. Depois vai Priscila, Matheus. foi um prazer te conhecer, muito boa a sua explanação. Eu quero compartilhar com você alguma angústia que eu tenho com relação a esse serviço. A gente já conversou isso algumas vezes lá na igreja, nos estudos presenciais, porque muitas vezes eu fico com muita dúvida de ajudar. Por exemplo, eu moro em Botafogo também, e hoje mesmo, passando pela Voluntários, eu vi 2 mendigos dormindo, aí eu fui e botei 2 máscaras assim do lado deles, e continuei andando. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, eu poderia fazer isso todos os dias. Mas eu não sei se isso vai resolver, entendeu? Porque aqui em Botafogo, como a cidade toda, está coalhada de mendigos, de moradores de rua. Por exemplo, dinheiro eu não dou, porque eu tenho muito medo de aonde que esse dinheiro vai dar. Então, de uns anos para cá, eu tenho ficado assim, tenho fechado muitos olhos para esse tipo de serviço. Eu prefiro doar para os projetos da igreja, que é uma coisa que a gente sabe para que está fazendo, entendeu? Então, muitas vezes isso me dá, eu já conversei isso com o pastor, com o Matheus, com o pessoal todo, e às vezes isso me dá um pouquinho de remorso mesmo, porque eu passo e eu faço que aquelas pessoas são transparentes para mim, porque se eu ficar olhando muito, aquilo vai arrasar o meu dia e eu não sei se eu devo também servir sempre. Hoje eu saí de casa com essas 2 máscaras, que por um acaso não tão boas no meu rosto, eu falei, vou distribuí-la na rua. Beleza, mas eu não faço isso sempre, entendeu? E eu fico pensando, será que eu deveria fazer? Será que o serviço é isso? Eu todos os dias eu tenho aquela perseverança e doando. Mas muitas vezes eu fico sem saber, porque isso é uma fonte inesgotável, sabe? Eu fico muito dividida sobre quando você falou de serviço, é aquilo que precisa fazer, o que está ao alcance dos meus olhos. Mas o que está ao alcance dos meus olhos é uma pobreza absurda, uma quantidade de morador de rua que eu não vou dar conta. Fico sem saber a medida desse serviço. Eu entendo você completamente, sua angústia é minha também. Infelizmente, a gente vive num país que tem sofrido há bastante tempo já essas questões da desigualdade, que nunca teve um momento, né, onde houvesse uma menor desigualdade social. Mas agora está uma coisa muito gritante. Então, realmente, não tem como resolver o problema de todo mundo, fato. E se a gente for tentar, a gente vai ficar numa neurose, vai ficar mal, vai ficar triste, vai se sentir insatisfeito e vai acabar deprimido. O que eu penso que me dá um pouquinho de um quentinho no coração, um alento? Primeiramente, é a gente tentar apoiar projetos que já existem, né? Não precisa inventar a roda, começar uma coisa do zero. Eu sou muito favorável a apoiar iniciativas sérias que a gente conhece e que sabe que são idôneas. Então, isso seria, assim, uma coisa que isso é algo que eu faço sempre e super recomendo, né? Conheça irmãos que já estão atuando, vocês têm projetos, outras comunidades têm projetos interessantes que dá para a gente apoiar, ótimo. A segunda coisa é tentar ir na causa do problema. A gente sabe que o problema é estrutural, que essa desigualdade é histórica, como eu falei, mas também tem questões legais. Então, o nosso envolvimento na política, eu sei que política é uma coisa que a gente fala, as pessoas se arrepiam todas. Eu sei que é muito difícil. No entanto, a gente precisa pensar na visão maior. O que eu posso fazer como cidadão que paga impostos altíssimos, né? Porque a gente paga muito imposto, para ter esse problema social resolvido por quem de direito, ou seja, os nossos impostos, eles vão para alguém no governo, em algum lugar, não precisa pensar no estado do Rio, né?
E existem entidades que têm que trabalhar com isso e fazer esse dinheiro valer e chegar em quem precisa. A gente precisa, de alguma maneira, fiscalizar e atuar mais perto, para que a gente tenha assim, a certeza de que a gente tentou agir na causa do problema. Ora, se a gente paga imposto, e se o governo do nosso estado, da nossa cidade, tem departamentos, secretarias, enfim, que estão incumbidas de resolver isso da maneira que for possível, parcialmente, então o que a gente pode fazer? Eu sei que a gente tem vida corrida, todo mundo trabalha, tem família, um monte de coisa, mas existem formas da gente, de alguma maneira, fiscalizar e tentar cobrar do poder público. Então, a gente faz a nossa parte, indivíduo, apoiando entidades que a gente sabe, fazendo o que é possível dentro das nossas forças, isso é a nossa parte como indivíduo. Mas a gente pensar maior em termos de polis, né, de cidadania na cidade, no coletivo, socialmente falando, o que a gente pode fazer para tentar resolver isso na raiz? É fiscalizar e, de alguma maneira, cobrar. Então, ver quais são os departamentos, por exemplo, né, na prefeitura, que lidam com pessoas em situação de rua. O que dá para fazer? O que precisa fazer? Está sendo feito? A gente tem algum telefone que a gente pode ligar? Algum e-mail que a gente pode mandar? Alguma... Sabe, eu sempre penso assim, eu tenho feito isso. Porque é a parte de cidadania. Então, a gente é cidadão do céu, mas é cidadão daqui também. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E tentar atacar a causa, eu acho que é algo que realmente pode, de alguma maneira, porque assim, nós somos a maioria, o povo é a maioria, na verdade? Todo poder emana do povo, está lá, a gente pode estudar a democracia, enfim. O que nós temos feito nesse sentido? Temos cobrado a quem de direito, as pessoas que trabalham, que recebem os nossos impostos para isso? O que podemos fazer nesse sentido? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar, para tentar atacar na raiz, entende? Resolver tudo a gente não vai. Inclusive, Jesus já falou, já avisou, os pobres sempre terem... Mas por que ele fala isso? Ele tá acomodado? Não, ele conhece o homem. E a nossa raça é uma raça cruel. Sempre que alguém puder ter mais, essa pessoa vai fazer por onde ter mais. Manter os seus privilégios, não é verdade? Jesus, sabendo do que a gente é feito, falou, ó, isso aí sempre tereis, porque as sociedades, o homem não é justo em si. A queda nos afetou imensamente. Então, ele já nos avisou. Diante disso, a gente tem uma responsabilidade. O que a gente pode fazer para a sociedade ser menos desigual? Porque uma sociedade justa, só Apocalipse, Novo Céu e Nova Terra. Eu, pelo menos, estou na teologia da esperança lá do monte. Mas, enquanto a gente está aqui, a gente pode fazer ela menos desigual um pouquinho. Pelo menos é o caminho que eu tenho seguido. Assim, minhas reflexões estão andando nesse caminho. Uma missão política, né? Em resumo, né? Também. São duas coisas. Tem a missão da comunidade, do corpo de Cristo, que vocês têm projetos, vocês apoiam, ótimo. E a segunda coisa é tentar mudar na causa. Porque se a gente paga tanto de imposto que a gente paga, a gente precisa fiscalizar. É uma chatice, é difícil, demanda tempo, mas sempre existe uma formazinha de tentar pressionar, entendeu? Ligar, olha, tem muita gente em situação de rua aqui, o que pode ser feito? Não sei, se informar, acho que é um caminho. Ok, obrigada. Que eu queria pontuar, só para assim, mostrar que o que a Priscila apresentou para a gente está intimamente ligado com o que a gente tem discutido, não somente aqui no nosso curso de missão, mas nos estudos bíblicos da nossa igreja. A gente viu isso no segundo estudo do ano passado, né, sobre as doutrinas luteranas, que é a doutrina da vocação. Das vocações como Lutero enxerga, e o pastor fala bastante disso, eu às vezes falo disso também porque gosto bastante, em toda a fala da Priscila eu pensei exatamente nisso, né? A doutrina das vocações de Lutero é aquela de você ser o que você deve ser aonde você está. Eu resumiria da seguinte maneira, responsabilidade de resolver o problema quem vê o problema, né? Em linhas gerais é por aí. Então,
Se nós entendemos que a vocação é fazer o que devemos fazer aonde nós estamos, é identificar o que está ao nosso alcance fazer, né? Nesse sentido, o discurso da Priscila acompanhou bastante a nossa própria visão de quem somos nós, quando o pastor fala bastante disso, né? A vocação de pai, a vocação de marido, a vocação de filho, a vocação de estudante, a vocação de advogado, a vocação de teólogo, ou a vocação de limpar a casa, sabe? Essa é a doutrina da vocação como a gente, na teologia luterana, compreende. E isso também na missão, né? A pergunta da Márcia complementa bastante isso, porque, de fato, diante de tudo que a gente vê, diante de tanto problema, a gente não dá conta de fazer tudo, mas, né, nós temos que estar atentos para entender o que é a nossa vocação naquele momento, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre em mente. O Evangelho, outro apontamento maravilhoso que a Priscila trouxe no final, e tem tudo a ver com coisas que eu estudo e tal, é que o Evangelho é prático, né? Nós entendemos, nós compreendemos, nós aprendemos de Jesus, né? Mas nós somos enviados, a gente leu isso no nosso estudo de ontem, né? O ide de Jesus nos 4 evangelhos. Ele ensinou, ele sentou com os discípulos, ele contou parábola, ele apresentou a palavra de Deus. E esse ensinamento nós aprendemos na palavra de Deus. É ela mesma que nos ensina que nós devemos aprender dele e agir e atender a esse ide, que é a missão que a gente está estudando aqui. Então, só isso que eu gostaria de pontuar. Pode falar, Thalita. Show. Gente, primeiramente, Priscila, eu quero andar com você no recreio. Eu quero ser sua amiga, porque assim, eu tô, assim, é exatamente tudo que eu penso, assim, é muito reconfortante de coração. Depois de hoje, enquanto eu estava na fila da vacina, como eu disse, eu ouvi de um amigo cristão de anos de que a igreja, ela não tem nenhum papel político. Essa foi a fala que eu ouvi hoje. E assim, eu só me levantei e saí de perto, porque não dá pra mim. Então, pra mim, tipo assim, foi providencial você ter falado tudo que você disse hoje. Reconfortante saber que eu não tô sozinha no que eu penso. Essa é a primeira coisa. E segundo, só para complementar para Márcia, assim, aqui eu sou da igreja de Itaguaí, né, luterana aqui de Itaguaí. E a gente também tem os projetos sociais, mas assim, quem me tem no Facebook, eu não sei se já viu que eu tenho os meus particulares, assim, vira e mexe, eu tô recolhendo as doações específicas para algumas pessoas já me procuram porque sabem que eu tenho uma rede de apoio de pessoas que me ajudam. Então, só para complementar o que você disse, que o Matheus disse, é que assim, quando a gente olha o macro, a gente realmente se desespera, porque a gente não vai ter como resolver. Mas para única pessoa que você puder ajudar, a diferença vai ser imensa. Então, ok, a gente cobra, a gente corre atrás para que resolva a raiz do problema, mas assim, as 2 máscaras que você botou, Márcia, lá, fazem a diferença para a pessoa que vai receber elas, entendeu? Então, tipo assim, em vez da gente olhar não só para o todo, olha indivíduo por indivíduo. Eu acho que fica mais fácil da gente perceber que a gente precisa agir, né? Como a Priscila falou. Então, era só para complementar aí. Priscila, seja minha amiga, por favor. Vamos nos falar. Eu não estou achando minha mãozinha aqui para levantar. Pode falar, Solange. É exatamente isso que a Thalita falou, que a Pri falou, Márcia, né? Tem muita necessidade por aí, mas eu acho exatamente assim. Eu acho que nós vamos esbarrar naquele que nós podemos ajudar. Nós não precisamos ficar procurando o tesouro, não. Entendeu? Vem ao encontro da gente. Acho que Deus sabe, indica. É esse aí. Eu tenho essa impressão sempre, né? Então, obviamente que quando a gente se dispõe a ajudar, a servir, a gente precisa ter tempo. Tempo, condições também, né? Então, o ajudar, às vezes, é muito fácil, às vezes, a gente dar uma nota de R$100, de R$10 para alguém, mas o envolvimento com aquela pessoa, querer saber o que ela realmente está precisando, é os R$100, é os R$10? Além de ela está precisando de R$10, mas o que mais que ela está precisando? Eu posso ajudar naquilo que ela está precisando?
Então, o envolvimento com aquela pessoa. Então, o amor a pessoas que necessitam do serviço da gente é um amor a esse tipo de Jesus mesmo. Não interessa se o pé está sujo, empoeirado, se está fedorento, cracorento, não interessa como a pessoa esteja. Nós estamos cheirosos, com perfume francês, mas nós devemos aproximar de quem está com um cheiro horrível. É dessas pessoas, né, que Jesus está querendo que a gente se aproxime. Agora, obviamente, a gente está falando de missão aqui, né? De missão. Eu acho que eu não consigo, obviamente, falar de Deus para todas essas pessoas que eu esbarro com elas, que eu ajudo. Da forma, né, da forma assim, teórica, vou lá explicar, Deus amou o mundo, morreu por nós. Mas o meu agir é o falar disso. É o testemunho, é a missão. Então, se eu não der cabo do começo ao fim, né, disso, Deus vai pôr outra pessoa no caminho daquele lá onde eu comecei a servir. Ele vai dar continuidade e vai chegar até o fim, o propósito dele. Exatamente. Posso fazer um comentário rapidinho? É muito interessante que a gente tem que se enxergar, dentro disso que você falou, é muito interessante, porque muitas vezes a gente não se enxerga como sendo agente de Deus na história. Então, na verdade, Atos não acabou, né? Se a gente pegar Atos, como é que Atos termina? Tá? O livro, né? A narrativa. Os discípulos estão fazendo, estão caminhando, tá? A igreja está crescendo, e é isso aí. Então, nós somos a continuação de Atos. Então, quando a gente se enxerga nesse lugar de agente de Deus na história, na forma que a gente consegue, dentro da nossa limitação, dentro da nossa realidade, não, é o que você falou, a gente vai esbarrar com quem, né? A gente já está no nosso caminho. Quem são os que a Providência colocou no nosso, né, para serem, de alguma forma, assistidos por nós. Então, nós somos Atos 29, não é verdade? Atos vai até a 28, mas nós estamos aí dando continuidade aos discípulos, somos Atos 29. Então, a gente segue escrevendo essa história que foi escrita pelos que vieram antes de nós, né? Somos agentes de Deus na história. Então, cabe a nós nos responsabilizar politicamente, socialmente, religiosamente, enfim. Essa coisa holística, né? A missão é integral, então é todo homem, todas as áreas da vida, então a gente precisa pensar assim de maneira completa, né? E não só o homem, mas a casa comum, a criação, o planeta, toda a criação, porque a gente faz parte de uma mesma teia da vida, a gente está todo mundo interligado. Então é interessante a gente pensar nisso, é muito, muito boa a sua colocação. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Eu queria muito ouvir o pastor também, porque eu sei que ele tem coisas importantes que ele pode acrescentar nessa conversa, mas eu queria só também fazer um apontamento. Eu às vezes falo muito, né, lá no nosso grupo de estudos, em algum comentário, que às vezes a missão ela é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que tem vários pedacinhos e, na verdade, eu diria assim que a vivência da missão aqui na Terra, eu diria que até é um quebra-cabeça que nunca vai se concluir, digamos, perfeitamente, porque só na segunda vinda, né? Então, a gente começou nossos estudos, Priscila, falando do Apocalipse, para a gente visualizar o fim de tudo, né? Que é a nova criação, a nova Jerusalém, a restauração de todas as coisas, para a gente justamente sempre se lembrar que a gente já está caminhando em direção a isso, né? E falar de missão integral é muito interessante por esse aspecto, porque a gente pensa por esse lado que cada pequeno ato nosso, né, no reino de Deus aqui na Terra, já começou, né, já começou esse trabalho. Então, a gente não vai começar só depois, né, ou, enfim, a gente não desiste simplesmente, não, porque, né, eu ia até te fazer esse apontamento, caso você queira comentar, que eu já ouvi, né, é muito comum às vezes algumas pessoas, quem sabe tem um pouco de dificuldade em trabalhar essa questão, fala assim, não, mas você estava falando da causa, né, a gente tem que trabalhar na causa. As pessoas falam, mas a causa é o pecado do homem, então não tem jeito, né, o pecado já está instalado, agora só na segunda vinda, né, e só que
uma certa postura assim, então a gente não tem muito o que fazer, é um pouco inútil, né, a gente trabalhar ou a gente continuar cuidando desse jardim aqui, continuar cuidando desse planeta, porque não tem jeito, vai continuar crescendo a erva daninha, vai continuar tendo, né, pessoas injustas, impuras, e quase assim, né, vamos lavar as nossas... Eu ia até fazer essa pergunta, né, como lidar com essa questão. Enfim, falei essa questão do quebra-cabeça porque só para falar mesmo que às vezes a gente tem dificuldade, né, de trabalhar todas essas áreas, porque às vezes a gente pensa que a missão é só uma pecinha, né, do quebra-cabeça, mas são várias. E, enfim, queria passar aí, se você quiser fazer mais algum comentário, ou o pastor também queria muito ouvir aí suas percepções e acréscimos e, enfim, complementariedade. Vamos ouvir ao máximo a Priscila, aproveitar e te sugar lá ao máximo, Carol. Eu tenho aqui alguma manifestação, mas é mais em termos de pergunta mesmo, para aproveitar ao máximo dela. Então pode fazer. Fiquem à vontade, se puder ser útil, vamos lá, vamos conversar. Eu não sei, Priscila, tu queres comentar algo sobre o que a Carol comentou, falou agora? Não sei se tem alguma coisa ali. Eu acho que seria legal, de repente, se eu colocar as suas perguntas, aí a gente junta tudo, né? Pode, de repente, responder junto. Eu não tenho, assim, uma lista de perguntas, não, Priscila. Primeiro, te agradecer pela tua aula, pela tua apresentação, e a todos que estão compartilhando até agora. E, inclusive, convidá-los a continuar. A gente tem um tempinho, né? A gente tem mais tempo hoje de conversar, vamos aproveitar isso ao máximo. Então, assim, quem ainda não se manifestou, né? Quem não se manifestou, por favor, fazer isso, né? Um comentário que eu faria, assim, e aí traria uma pergunta para a Priscila. Nós estamos usando hoje uma palavra para a aula de hoje, não sei se vocês repararam, né? Que é a palavra integralidade, né? Integralidade, integral. Eu não sei, Priscila, nas tuas pesquisas, também nem vem tanto ao caso, assim, quando veio essa palavra, se essa palavra começou a ser usada para falar de missão desde o chamado Pacto de Lausanne. Isso foi, né, pessoal, aqui algumas décadas atrás, Lausanne é Suíça, né? Eu acho que é Suíça, Lausanne, Suíça. Assim, gente, um grande congresso, um grande encontro de cristãos, de teólogos, de líderes de igrejas do mundo inteiro, né? De todos os continentes se reuniram lá para pensar os problemas do mundo e pensar como a igreja deveria enfrentá-los, como a igreja deveria realizar sua missão. E no final desse encontro, que vale aqui a pena quem quiser conhecer mais, assim, pesquisar, né, nesse encontro, foi, tipo assim, escrito um manifesto, né, um pacto desses participantes, onde eles resumiam todas as aulas, todas as palestras, todas as oficinas que foram realizadas nesse grande encontro. Então, esse pacto é muito interessante, e eu acho que nesse pacto ali aparece a frase, né? Ficou como um slogan, né? Um slogan. E aqui eu estou contextualizando para todos assim, né? Ficou como um slogan a frase o evangelho todo, ou seja, Eliana, Márcia, Solange, Tiago, não apenas uma parte do evangelho, não reduzir o evangelho, né? Pegar um elemento do evangelho e reduzi-lo só aquilo. Só aquilo. Isso é sempre uma tentação, isso é sempre uma tendência, que a gente enxergue a nossa parte favorita de Jesus, a nossa parte favorita do evangelho, da mensagem, e a gente fique com aquela parte, puxa, aquela parte que nos aquece o coração. Aí a gente, tipo assim, a gente foca só naquilo, né? Então, o pacto esse está dizendo, não, gente, vamos lembrar Mateus 28, quando Jesus disse, preguem, ensinem às pessoas tudo o que eu lhes tenho ordenado, ou seja, não apenas uma parte, né? Esse tudo pode ser os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, as promessas, as parábolas, a mensagem de perdão, a mensagem de amor, a mensagem de paz, de esperança, por aí vai. Todo o evangelho para toda
a criatura toda no sentido, todas as dimensões. Já foi falado bastante pela Priscila hoje, né? E não apenas pela Priscila, todos que estão se manifestando estão lembrando disso, as dimensões do ser humano: espiritual, emocional, física. Não sei se dá para falar mais alguma outra coisa, né? Mas assim, todo ser humano, né? Então, assim, se preocupar com o todo. É o pão da vida que alimenta a alma, que tem a ver com a palavra ou com uma pregação, com a Santa Ceia, mas é o pão também, e é a parte emocional, é a parte social, é a parte, né? E em todo o tempo, eu acho que também tem, né, Priscila? É todo o evangelho para todo o ser humano e em todo o tempo, ou seja, fazer disso um estilo de vida. E aqui está minha pergunta para ti, Priscila. Mais focado agora no final, mas tu pode usar as outras partes também. É em todo o tempo, ou seja, não é uma atividade especial, não é um projeto. Até pode ser. A Márcia, que está aqui te ouvindo, nos ouvindo, a Márcia, ela é coordenadora de ação social, né, na igreja. E ela está responsável por projetos pontuais. Mas nós estamos falando de todo o tempo, né, Márcia? Então não é só naquele momento esporádico de arrecadar uma cesta básica e de fazer aquela entrega. Essa integralidade da missão nos convida a todo o tempo, é todo o evangelho, para todo ser humano e todo o tempo. Então é um estilo de vida que vai estar o tempo todo na nossa frente. E aí, Priscila, minha pergunta para ti, de forma bem prática: como é que alguém que segue a Jesus, independente se é calvinista, se é luterana, se é católica, aqui nesse grupo tem católicos, tem, não sei se hoje tem algum católico aqui representado, mas nós temos pentecostais que participam com a gente. Quem caminha com Jesus, quem teve esse encontro com Jesus, quem teve essa transformação, como é que essa pessoa individualmente, e talvez tu tiveres algumas dicas também de coletivamente, ou seja, como igreja, tá? Então, pensa assim, Priscila. Eu sozinho aqui te perguntando, Carol, Márcia, pessoal que está aí, e também como igreja, como é que nós podemos levar todo o evangelho para todo ser humano como um estilo de vida? Tem alguns hábitos práticos, algumas dicas práticas que tu terias assim na ponta né, da ponta da língua para nos contar, para nos dizer? Bem, o senhor mencionou Lausanne, que é um evento fantástico na história da igreja. Lausanne foi em 74, 5 anos antes de eu nascer, eu sou de 79. E Lausanne é fantástico porque muitos outros eventos, como Lausanne, com essa ideia de juntar cristãos de diversos lugares para debater, ocorrem na história da igreja, né? A gente tem lá os sínodos, nos primeiros séculos a gente já tem isso. Mas por que Lausanne é tão interessante, assim, para mim, que estudei colonialidade? Eu vou chegar nessa sua questão. Porque em Lausanne, pela primeira vez, os latino-americanos começaram a ser mais ouvidos. Então, a gente tem toda aquela galera boa da Missão Integral. Tem, por exemplo, o Rusto Gonzalez, que é um historiador de história da igreja cubano maravilhoso. Então, a gente tem o Samuel Arana, tem o René Padilha, tem o... Então, assim, foi tanta gente boa que começou a ser ouvida a partir de uma outra perspectiva, que não a perspectiva do norte. Por que eu estou falando sobre isso? Quando os latino-americanos começaram a ter mais voz, em Lausanne isso acontece muito forte. Ou seja, isso significa considerar a realidade de países que sofreram a colonização, um racismo estrutural, a expoliação dos seus bens, enfim. Falar dessas questões de fé e prática a partir da América Latina. Isso muda muito, porque uma coisa é a gente ter a referência europeia, que é uma bênção. No entanto, a gente precisa contextualizar para a nossa realidade, não é verdade? Por exemplo, um exemplo assim, vamos fazer uma coisa bem provocativa. Lutero não teve que lidar com a realidade de uma mulher trans na paróquia dele. Então, ele não precisou desenvolver respostas para isso. Nós temos esse desafio, e tantos outros. Então, nós precisamos pegar os princípios e desenvolver respostas.
Então, dentro dessa questão que o pastor levantou, é interessante a gente pensar o seguinte, dentro do contexto de América Latina, se pensarmos nas nossas raízes, os nossos povos originários, os que foram trazidos para cá de África, a lógica que esses povos nos ensinam tem tudo a ver com a lógica do Evangelho. E qual é essa lógica? É a lógica da partilha e não do acúmulo. Então, vou repetir. A gente precisa aprender com os povos originários a lógica da partilha e desapegar da lógica do acúmulo. Quando a gente é movido, quando a nossa forma de pensar, quando o nosso olho enxerga por essa lente, tudo muda. Por que eu estou dizendo isso? Estou fazendo apologia à pobreza? Ou então estou fazendo apologia ao socialismo? Nada disso. É uma coisa muito simples. Se tudo que nós temos porque recebemos de Deus, e a gente aprende com o Evangelho que o Pai é nosso, o pão é nosso. Então, a gente aprende com a nossa fé a lógica da partilha. E é ela que deve nos mover. Então, tudo que a gente faz e pensa precisa partir deste lugar. Ah, você está falando então que eu tenho que pegar o meu dinheiro, o meu recurso, a minha casa, as minhas roupas? Partilha não tem a ver só com dinheiro. Porque recurso não é só financeiro. Nós partilhamos o tempo, nós partilhamos a atenção, nós partilhamos os afetos, nós partilhamos os nossos saberes. Então, partilha é um conceito muito amplo, que não tem a ver só com a pobreza do dinheiro, porque dinheiro é uma pobreza. Se a gente acha que tudo gira em torno de dinheiro, ninguém bota gaveta no caixão. A gente não leva isso. E você pode ter uma condição de vida maravilhosa. Se você é uma pessoa solitária, você vai ser miserável. Porque afeto também é recurso. Um café virtual é recurso. Um poema que você manda. Um louvor. Uma oração gravada no WhatsApp. Gente, isso faz uma diferença. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente está sendo guiado pela lógica da partilha. E partilhar é partilhar tudo que a gente tem, o que a gente é. Se você é, por exemplo, Mateus, filósofo. Gente, eu tenho um bloqueio de filosofia. Sei lá, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender. Eu leio as postagens dele e falo, meu pai, eu tenho que ler isso umas 3 vezes. Porque o meu negócio é a pessoa, a data que ela morreu, o que ela fez, eu sou a história, entendeu? E como é que isso desenrolou? Essa subjetividade, eu fico assim, meu pai, isso é um dom que eu não recebi, esse mistério desse dom. Mas ele teve essa bênção de ter a oportunidade, além de ter o talento que Deus concedeu. A vida dele deu a oportunidade dele estudar e desenvolver esse talento. Gente, isso é uma bênção. Ele pode partilhar esta bênção. Eu sou péssima em matemática, por exemplo. Não consigo fazer conta, gente, de verdade. Tem dificuldade. Tem 10% do garçom eu consigo calcular rápido. Agora, outras coisas difíceis para mim. Mas tem irmãos que têm esta bênção. Vamos partilhar? Como tornar isso útil? Ah, tem irmãos na nossa comunidade que precisam de, sei lá, maior entendimento para administrar as suas finanças. Gente, se você é o rei da planilha, compartilhe esse saber. Se você tem facilidade em organizar, essa partilha não tem a ver com dinheiro. É o seu saber. A Márcia, que o pastor ali acabou de falar, que ela lida com essa questão da ação social. Então, ela tem um conhecimento nato ou aprendido, não sabemos, não sei como é que é a história dela, de entender, eu tenho que fazer um mapeamento, quais são as pessoas, quais são as necessidades, como é que eu resolvo isso, como é que eu articulo. Você entende que isso é uma partilha? E não tem a ver com dinheiro necessariamente? Porque quem tem amigo tem mais que dinheiro, gente. A gente tem uma rede. E se nós somos o corpo de Cristo, essa rede precisa funcionar.
Porque, de repente, o que falta para a Márcia é uma coisa que eu tenho, mas o Matheus não sabe que pode abençoar ele. Olha aí, você já fala comigo, eu já agio com o negócio do Matheus e já resolve, já triangulou aqui, já articulou, resolveu. Olha que coisa linda. Então, quando a gente é movido pela lógica da partilha e não do acúmulo, a gente não quer só para a gente. Isso não é só dinheiro, é tempo, é afeto, é saber, entendeu? Então, eu acho que isso tem tantos desdobramentos. E por que eu estou fazendo esse link com teologia colonial e com Lausanne? Porque eu comecei a falar que em Lausanne os latino-americanos começaram a ser mais ouvidos. E a gente aprende com os indígenas, por exemplo, eu passei hoje à tarde na aldeia Maracanã. Estou nesse processo da retomada indígena, das minhas raízes, lá na descoberta do meu lado Tupinambá. E aí tenho caminhado mais com esses irmãos e ouvido para aprender. E aí tem uma senhora responsável pela horta. Ela foi contando lá o que é remédio, o que é comida, o que é veneno. Gente, olha que riqueza. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Ela não tem intimidade comigo. Ela não é cristã. Ela me viu pouquíssimas vezes. Mas eu chego lá, ela me leva para dentro do mato e fala, ó, isso aqui é bom para rim. Isso aqui você tem que comer, ó. Isso aqui é um chá. É uma farmácia. E ela está compartilhando desse saber que vem de gerações. Ela não está cobrando nada por isso. E eu vou ser beneficiada, que eu trouxe a mudinha, já vou fazer o meu chá ali, quando eu não conseguir dormir, já tem minhas plantas para fazer um chá. Você entende que a partilha é muito ampla? E que está no alcance de todo mundo. Não sei fazer nada, eu só sei cozinhar. Gente, em nome de Jesus, você é a bem-aventurada das pessoas, porque eu não sei cozinhar. Percebe? Como uma coisa que é simples e orgânica para você, para o outro é uma bênção maravilhosa, incrível, que ele não consegue. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente vai ampliando as nossas redes. E isso a gente aprende com o povo dessa terra, que veio antes da gente. Quando pesca o peixe, divide por todo mundo. Que a criança é cuidada por todo mundo. Que a rede pode ser compartilhada com mais de uma pessoa, se precisar. É tudo de todo mundo. Os bens da casa comum são nossos. E o que a gente tem, a gente recebeu de Deus. Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo vem dele. E é por causa dele, é por meio dele, é para ele. Gente, olha que riqueza isso. É mais que dinheiro. Dinheiro é muito pouco. Eu só quero dizer assim, quando a gente pensa em ajudar, em ser útil em termos práticos, dinheiro não é o mais importante. As coisas são mais que dinheiro. Entendeu? Acho que não sei se eu respondi assim. Acho que o Matheus está com a mãozinha levantada. Não sei se o pastor também vai comentar. Da minha parte, está respondido. Podemos passar a bola para o Matheus. Que bom. Eu queria provocar a Priscila. O pastor falou da integralidade, a gente falou o pastor mesmo trouxe, a Priscila também explicou mais amplamente a questão de Lausanne. Mas falando de integralidade, a gente fala do material, a gente fala, como o pastor citou, do afetivo, do psicológico, né? E a gente está, e eu entendo um pouco de onde a Priscila fala, sou bastante alinhado com ela em alguns sentidos, mas a gente está fazendo muita referência à questão da falta material, à questão da partilha material, né? Tanto que a Priscila falou do dinheiro, falou da importância da partilha de maneira geral, mas às vezes, especialmente para quem está ouvindo, pode faltar uma referência, e até soar errado, que a gente está querendo às vezes orientar, em relação, por exemplo, a pessoas que têm tudo assim, não tem nenhuma deficiência material. A gente está falando, não só hoje, mas durante todo esse curso dos nossos estudos diários, de missão, né? E a gente tem entendido missão como levar a Cristo, né? Bem, a minha pergunta é uma só, mas ela vai acabar tendo dois caminhos possíveis. É o seguinte, Priscila, é possível cumprir essa prática que você falou lá, que está no Evangelho, no texto que você leu, para pessoas que não têm faltas visíveis? Quer dizer, você tem um amigo que é rico, né? Você tem, por exemplo, você mora em Botafogo, eu conheço pessoas que moram em Santa Cruz e que tem que acordar 5 horas da manhã para pegar o trem para ir para o trabalho, né?
trilotado e tal. Mas tem pessoas que têm uma condição melhor, que têm um bom emprego, um bom salário. Como é possível, essa é a minha pergunta, levar essa prática, essa esperança também, esse consolo, né? Partilhar com essas pessoas, e como é que a gente faz isso, levando a Cristo para elas, não no sentido tanto da denúncia, né, que a gente falou do acúmulo e tal, mas também entendendo que Cristo também vem para sanar as faltas e as carências que essa pessoa possui, né? Como é que, se essa prática é possível, como ela se dá? Pegando essa expressão que você falou de levar a Cristo, eu tenho um problema com essa expressão. Vamos te explicar por quê. Porque levar é como se fosse algo fora de você. Estou levando um prato de doce ou salgado para a festa, por exemplo, né? Um exemplo da vida. Estou levando a sua encomenda. Você leva, é uma coisa que não está em você, não é você, é uma outra coisa. Enquanto a gente pensar que Cristo está fora, a gente está levando algo fora de nós, a vivência do evangelho integral, enfim, dessa questão que é visceral, que corre na nossa veia, vai ficar deficitária. Quando a gente pensa que o Cristo está em nós, nossos braços são os braços de Cristo. A nossa fala, olha a responsabilidade, é a fala de Cristo. O Espírito Santo não habita em nós. Então, se ele habita em nós, se a gente é uma casa, quando fala de habitação no Novo Testamento, fala de oikos, né? Que é casa mesmo, casa. Nossa casa. Então, se nós somos essa casa, o que tem dentro dessa casa? O que traz o ânimo, o que faz essa casa estar viva e falando, e pulsando, e existindo? Então, ele está dentro. Nós somos, né? Por ele nos movemos, por ele... Quando a gente entende que é uma coisa só, não é uma coisa fora da gente, então levar a Cristo ou carregar dentro é a gente ir. Somos nós. É o que a gente fala, é o que a gente faz. Aí você fala, mas como é que isso pode ser prático? Pode ser prático da seguinte maneira. Nós somos as respostas de muitas orações feitas por muitas pessoas. Por exemplo, hoje eu vou ser a resposta de oração de um irmão que está sem emprego na igreja. Meu irmão, você tem um currículo? Vê, você tem um currículozinho? Não, vamos fazer. Senta aqui. Me diz, senta aqui do meu lado. Tararararara. Você sabe onde mandar? O que você sabe fazer? Vamos procurar aqui uma agência de emprego, então, aqui. Tá. Eu posso enviar para lá. Vou te dar dinheiro para você botar isso aqui no correio. Isso vai ser a resposta de oração. Então, a resposta da oração daquela pessoa não é um anjo que vai descer com uma trombeta, uma luz maravilhosa. Não. É você fazendo um currículo, imprimindo e botando no correio e levando aquela pessoa. Ah, mas eu não sei, não tenho formação. Beleza, vamos procurar um curso aqui. O que você é? Cabeleireiro? Vamos lá. Tá. Tarará, achei aqui. Quanto custa? Ele tá. Eu não tenho esse dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha aqui? Cada um dá 10, cada um dá 20, cada um dá... A gente paga o curso. Pagando... Então, meu irmão, você tem passagem para ir? Você tem como comer? Não, então calma aí. Vamos... Entendeu? Nós somos as respostas das orações. Porque Cristo não está à parte de nós, não é uma coisa fora. Está em nós. Então, somos nós. Cristo somos nós agindo na vida, no mundo, todos os dias. Quando você acorda e você dá um bom dia, e você sorri, e você, de alguma maneira, deixa a máscara lá, como a Márcia falou. É isso, é Jesus está fazendo isso em você, por você. Você é esse veículo. Gente, isso é muito... É um negócio que dá vontade de chorar. Isso é muito potente. Isso é muito potente. Porque não está fora de nós. Está em nós e nos faz existir, ser quem somos. As pessoas que você conhece, provavelmente eu nunca vou conhecer. Seu círculo de amigos, né? Por exemplo, as pessoas do seu prédio, da sua família. Então, você é Jesus para essas pessoas. Então, o fato delas cruzarem com você de alguma forma tem que fazer que elas vivam melhor, de alguma maneira. Ou por conta de um abraço, por conta de uma palavra de otimismo, uma palavra de encorajamento, por conta de um ouvido. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Você não precisa falar nada.
Às vezes a pessoa só precisa que você sente do lado dela e chore com ela. Só isso. E diga, realmente dói muito, mas vai passar. Porque as pessoas que têm tudo, no seu caso, você falou da questão financeira. Por isso que eu falei que recurso é mais do que dinheiro. Porque muitas vezes para essa pessoa pode ser que não falte o recurso financeiro, mas falte o recurso daquela pessoa que ela fala, ai, queria ver o pôr do sol, vamos. Ou então, na madrugada, que você acorda com uma angústia, parece que você vai morrer sozinho dentro de casa, tem um aperto no peito, um negócio, não consegue respirar. Para quem que eu ligo? Não tem dinheiro que paga isso, tá? Não tem Pix, não tem maquininha de cartão. Não é. Você precisa só de uma pessoa. É só uma pessoa. Pri, eu vou passar para o Paulo, que acho que ele também quer fazer uma perguntinha, e a gente vai se encaminhando também para o encerramento. Conta do horário. Vai lá, Paulo, pode falar. Boa noite, é Paulo aqui. Eu queria fazer duas colocações. Uma primeira, acho que dá ênfase, fazer coro com o que a Priscila já falou. Nós, na Igreja Luterana, falamos muito do conceito da mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus, né? Ele nos dá tudo, nada é nosso, né? E nós devemos devolver. Isso em três coisas que nós destacamos e trabalhamos em conjunto: tempo, talento e dinheiro. Quer dizer, na realidade, a contribuição sua não necessariamente é dinheiro, você tem tempo, disponibilidade para atuar como voluntário e talentos também. Então, essas três, elas se compõem. Isso é só para ir naquela linha que você falou até do talento da matemática ou da filosofia, né? E como isso se compõe, para a gente às vezes não achar que não, fulano não está contribuindo na igreja, não está contribuindo, às vezes está contribuindo muito com o seu voluntariado, com a sua presença, com a sua contribuição para aquele trabalho. Então é só reforçar isso que você fala, que a gente busca sempre estar repetindo isso. Talvez num campo assim um pouco mais teórico, mas na prática é isso que você está falando. Agora, um ponto que eu vou colocar assim, que eu diria que é quase um oposto até o que a Márcia falou. Nós falamos muito de ir ao encontro necessitado. Essa questão, para mim, é sempre conflituosa, porque o necessitado, em geral, agora vamos detalhar, ele está mais sensível até a sua aproximação, o seu apoio. Eu vivi em Portugal, nós tínhamos uma hora luterana, uma rádio, um programa de rádio nosso muito, muito importante no mundo inteiro. Em Portugal, poucos em Portugal se interessavam, porque eles têm uma condição de vida, vamos chamar assim, boa, eles não precisam tanto de ouvir a palavra, eles acham que não precisam. Mas nós éramos muito contactados pelos angolanos, que nós não tínhamos rádio lá, mas eles conseguiam ouvir a rádio de Portugal, porque a necessidade deles é imensa, no sentido material mesmo, né? Acho que a Carol já esteve em Angola também, né? Então, eles estão abertos a ouvir a palavra, a ser acessível, vamos chamar assim. O que eu queria colocar como um contraponto a isso, e eu diria que é o nosso grande desafio, e até, Priscila, a razão de ser da nós termos constituído essa igreja em Copacabana, foi um grande desafio, talvez um sonho e talvez uma utopia. É como nós alcançamos as pessoas da Zona Sul do Rio de Janeiro abastadas. No meu prédio que eu moro, são 7 andares só. Você entra no elevador, essas pessoas abastadas nem sequer lhe dão bom dia. Tá? Elas não precisam de você, elas são autossuficientes, elas se sentem melhor que os demais. Como alcançar essas pessoas? Essa é a minha questão. A razão de ser da nossa igreja aí, na Santa Clara Copacabana, a gente inicialmente chamava de Projeto Zona Sul. A gente diz assim, como é que nós vamos salvar a esses? Aquele jovem rico que
perguntou a Jesus o que ele teria que fazer para seguir, né, a ele. Então, para mim, assim, numa oposição total ao que a gente tem comentado aqui, né, continua sendo para mim uma grande frustração até, né? Talvez eu não sei fazer ou ainda não chegue a esse nível, mas o que fazer com esse pessoal que não precisa de Jesus Cristo? Eles têm tudo. Então, na agenda deles não entra essa questão nossa aqui. É um grande drama que eu vivo pessoalmente. A questão é que, por vezes, isso é uma falácia muito comum, assim, por exemplo, até onde eu vejo aqui, somos majoritariamente brancos ou lidos socialmente como brancos, né? Num país tão marcado pelo racismo, nós sabemos o que isso significa em termos de tratamento social, né? De aceitação social, de facilidade de acesso a estudo, a lugares, né? Então, a Zona Sul, por exemplo, é um lugar de privilégio, de lugares, se a gente compara, né, sei lá, vamos comparar... Oásis. Exatamente, Ipanema com Jacaré, por exemplo, Jacarezinho, entendeu? A gente tem ruas asseadíssimas, não estou falando comparado com Veneza, gente, estou falando comparado com outras partes do próprio Rio de Janeiro, né? Então, assim, nós temos lugares bonitos, pessoas bem vestidas, né, ambientes onde a gente pode circular sem medo. Por exemplo, você circula dentro do Shopping Leblon, você circula dentro do Rio Sul, você circula nas ruas de Ipanema, enfim. Nós vivemos nessa bolha de privilégio. E é interessante a gente pensar que isso é bom e ruim. Em que sentido? Isso é bom porque a gente acostuma com tudo que é bom, né? Todo mundo quer, gente, tudo que é coisa boa. Você quer comer uma boa comida, você quer estar num lugar bonito, limpo, iluminado, bem decorado, cheiroso, é lógico que você quer. No entanto, a gente começa a achar que isso é, tipo, lógico e que isso é normal para todo mundo, mas não é. Quando a gente olha a nossa situação social, a gente está lá no topo da pirâmide aqui do Brasil. Porque o Brasil não é só Rio de Janeiro. A gente tem um Brasil rural, né? O interiorzão, aquele Brasil profundo. Se a gente traça uma linha ali, no meio do mapa, aquele pessoal que não tem nem todas as trocas da orla, né, da parte aqui do mar, essas trocas das cidades litorâneas, que tem muito movimento, entra e sai, e nem tem as trocas com os outros países da América Latina, aqui de dentro, né? Então, esse pessoal lá do meião do país não vive como a gente. Conversando com uma indígena na aldeia Maracanã, que era ali onde é o Maracanã, e agora está ali no Frei Caneca. Eles estão morando num prédio, aldeia vertical. Ela vende artesanato, coisas lindíssimas. E aí ela está sem celular. Eu falei, quantos colares você precisa vender para comprar esse celular que você quer? Eu já fiz a conta. Desse aqui tem que ser tanto, desse tipo aqui tem que ser tanto. Então, assim, você que me ouve agora, que estamos aqui, já parou para pensar nessa forma de dar valor às coisas? Por exemplo, para você ter um objeto que é caro, não, sei lá, um objeto caro, você tem que vender colares de miçanga, de semente, de pena. Quanto? 30, 40, 50? Percebe que são muitas realidades e que nós estamos numa realidade de muito privilégio? Estar nessa realidade de muito privilégio precisa nos fazer atentar para a realidade do resto do nosso país. Sem falar do país, Rio de Janeiro. A gente tem bolsões de pobreza. Porque a gente pode relatar o Brasil, o Rio de Janeiro, para um estrangeiro, tirando foto de Leblon, de Ipanema, de Copacabana. Isso é um Rio de Janeiro. Mas a gente pode relatar o Rio de Janeiro a partir do Jacarezinho, do Rio das Pedras, aqui, sei lá, de Dona Marta. Também é Rio de Janeiro. Percebe como é que a gente está convivendo diariamente com um abismo enorme e, às vezes, a gente já não se dá conta. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que estão ao nosso alcance e que, às vezes, os nossos olhos já desaprenderam a enxergar. Porque a gente tem uma vida abençoada, a gente tem roupa, comida, teto, emprego, paga as contas. Porque a gente tem essas bênçãos. A gente não pode achar que todos têm. E como servo de Cristo, o que a gente pode fazer para essas pessoas viverem melhor? Ela precisa se qualificar para ter um trabalho? Ok, como é o caminho para que essa pessoa se qualifique para que ela tenha um trabalho melhor?
ela mora num lugar absolutamente miserável. Tá? O que é possível ser feito? Ela precisa de educação, ela precisa de estudo, ela precisa de quê? Então, quando a gente se interessa genuinamente nesse sentido de tentar atacar na raiz, e aí eu volto para a questão da Márcia, a gente vai conseguir resolver o problema de todo mundo? Não, não vai. De saída, a gente já sabe disso. Mas existem questões que a gente consegue. E se a gente articular uma rede maior, gente, os luteranos têm instituições maravilhosas. A Fundação Luterana de Diaconia é um sonho. O Comin é um sonho. Tem coisas incríveis que os luteranos têm. E eu estou falando dessa denominação porque é uma denominação que eu tenho um afeto. Então, outras têm, várias outras têm entidades, instituições e ações maravilhosas. Então, a gente precisa se articular, falar, dialogar, conversar. Vamos fazer uma rede das igrejas que tem ações sociais na Zona Sul? Quais são as igrejas? Vamos mapear. A de vocês tem. A gente podia ver se a Nova Vida aqui, ali perto do Rio Sul, tem. Podia ver. Podia ver também se... Entendeu? A gente podia ver e tentar... Beleza, como é que vocês trabalham? A gente tem esse. Ah, vocês fazem o quê? A gente tem esse. Ah, então a gente pode tentar juntar, fazer uma ação conjugada. A gente acessa mais gente. Entende? Essas articulações que a gente precisa pensar maior, pensar em termos de reino. E o reino é muito maior que a nossa igreja. É muito maior. E a gente tem vários irmãos de fé e de luta atuando. Por que não juntar e botar esse fio nessa, tecer essa rede de pesca? Tecer com esses fios todos, o fio da luterana, o fio da presbiteriana, o fio da batista, o fio da metodista. Juntar. Que a gente consegue ajudar mais gente, chegar mais longe, fazer mais, fazer melhor. Usar os nossos talentos que se complementam com os talentos dos outros irmãos. Olha que riqueza. Nós não somos um corpo. A gente vai concordar com tudo? Não. Mas no que a gente consegue concordar, a gente consegue fazer. A gente só consegue fazer um pouco? Que seja, um pouco é melhor do que nada. Na situação social que a gente vive no nosso país, um pouco é melhor do que nada. Pri, eu acho que, eu não sei se eu entendi, não sei, eu entendi que o Paulo estava perguntando sobre as pessoas mais abastadas, né? Sobre como que a gente faz para de repente, que essa missão integral também seja para essas pessoas, né? Acho que foi isso, né, Paulo? Não sei se foi isso que você compreendeu da pergunta, mas eu acho que o interessante do que você falou é justamente, talvez... Foi exatamente isso, Carol. É muito difícil um rico entrar pelo fundo da agulha. É essa questão que eu acho que nós temos que olhar por isso. Eu acho interessante porque, no caso que a Priscila falou, ela abre um pouco a mente sobre a questão da gente achar que, de repente, a Zona Sul é só essa pessoa, talvez, né? Muito abastada e privilegiada, mas que é um mundo de pessoas e grupos e possibilidades. Mas também, eu diria assim, né, para a pessoa abastada e rica e que, teoricamente, não tem falta de nada, de fato, acho que é difícil mesmo, né, Paulo? Porque a própria Bíblia fala isso, acho que o pastor aí fez a mensagem no domingo, né, sobre o espinho, e quando a gente vive com espinhos e a gente tem espinhos, isso acaba fazendo a gente, muitas vezes, se voltar para Deus mais rapidamente, digamos assim, ter experiências mais profundas, né, e talvez para o rico, né, para o privilegiado, seja mais desafiador mesmo, né? A gente não vai desistir dessas pessoas, né? A gente vai, talvez, ir ao encontro deles como próximo, porque eles são próximos, eles são nossos próximos na Zona Sul, e se eles quiserem, né, se eles estiverem abertos, se eles puderem ouvir, quiserem nossa companhia, quiserem nossa partilha de alguma forma, acho que é a gente se colocar nesse lugar. Mas é claro que acho que a gente não tem como né, forçar a barra e falar, não, você precisa sim de alguma coisa, né? Você não sabe ainda, a gente pode tentar de alguma forma partilhar isso com outra pessoa, mas depende dela também, né? Eu acho que vai ser sempre um pouco de frustração mesmo, Paulo. Não só com essas pessoas, mas com todo o resto, né? Enfim, bom, eu acho que a gente pode se encaminhar aqui para o encerramento, né, por conta do horário, mas queria agradecer muito a Priscila por esse papo, por esse conteúdo todo que ela passou aqui. Pastor,
se quiser falar aí alguma coisa, e, enfim, mais alguém aí, um último momento final. Não, só continue como nossa anfitriã, Carol. E agradecer também, né? E acho que se todos puderem também expressar no chat ou abrindo o microfone um obrigado, um carinho com a Priscila, que tirou o tempo dela, precioso certamente, para estar com a gente, compartilhando saberes, experiências. Priscila, que seja a primeira oportunidade de outras que virão. Estás convidada para nos visitar, tomar um café com a gente, quando for possível. E sim, ó, Deus te abençoe no teu trabalho, na tua fé. E tamo junto, viu? Pode contar com a gente aí para fazer parcerias e alianças. Muito obrigada, irmãos. Realmente vocês têm essa acolhida tão amorosa, assim, é prova de que realmente somos irmãos em Cristo. Isso é muito precioso para mim, sabe? Conhecer mais um pedacinho da família, né? Que eu não sabia que tinha tanta gente bonita na minha família. Olha que beleza aqui. Tô vendo um monte de gente que eu já sei que é tudo irmão. Olha que coisa maravilhosa. Só Jesus para nos dar esses presentes, né? Em plena pandemia, em plenos tempos estranhos no nosso país, mas a gente descobre uma rede de afeto, de gente que ama Jesus e se ama, e que está ansiosa por querer fazer, por querer, né? Por querer somar, por estar juntos. Então é uma bênção saber que eu tenho mais uma casa, de uma comunidade de fé, mais um monte de gente que eu chamo de irmão, e é um prazer estar com vocês falando sobre Jesus, aprendendo de Jesus, compartilhando esse que é o nosso amor, na verdade, que é o que move a gente, que faz o nosso coração bater, que faz a gente ter sorriso nos lábios, que faz a gente acordar de manhã, mesmo triste, sabendo que porque ele vive, a gente tem esperança, né? É isso. Obrigada, queridos. Obrigada, Priscila. Muito bom estar com você. Amém. Obrigada, Priscila. Na verdade, eu me identifiquei muito com a sua aula, com as suas falas. Eu estou, assim, bastante, assim, me senti bastante acolhida. Meu pensamento é bem paralelo ao seu, andamos juntinhos, assim. Bacana. Bom. Obrigada. Viu, Afonso? A gente encontra irmãos aí, separados na maternidade, ainda tem essas surpresas, olha que beleza. É isso. E eu acho que vocês também gostam de verde, pelo que eu estou vendo aqui, se eu não estou daltônico, vocês estão de verde, Solange também está de verde. Sentimos a toda a pandemia. É a esperança total aqui. Isso. Priscila, se possível, deixa o seu Instagram para eu poder te seguir. Sim, deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça, gente, só um minuto. Espera aí. Thalita está desesperada por te seguir, Priscila. Gente, é quase uma irmã gêmea. Priscila ganhou uma fã. E a Thalita deve estar de verde também, porque a Thalita é palmeirense. Estou de verde. Mas eu tô com o casaco ficando. Acho que eu botei certo, gente. Foi. É isso aí. Então, na minha foto do Instagram, eu tô com uma florzinha vermelha no cabelo. Não sei se dá para ver. Dá. Dá para ver? Pronto. É isso. Beleza. Pessoal, muito bom. E eu só diria também que esse assunto é super longo, né, e super complexo. Então, se vocês quiserem, vocês podem continuar pesquisando sobre missão integral, integralidade da missão no YouTube. Certamente tem vários vídeos de diversas posições, opiniões, enfim, para verem também sobre isso. Então, é um assunto muito interessante para todo mundo pesquisar e ler mais e ouvir, né? Então, pesquisem, que vocês podem gostar muito, assim, de vários outros lados, né, sobre isso. Carol, só uma observaçãozinha. O Pacto de Lausanne, que o pastor mencionou, isso é um documento que você acha o PDF na internet. É legal, você pode baixar, pode ler. É um texto curto, né? Acho que, sei lá, poucas páginas. E é um texto muito interessante, assim, para refletir, para pensar. É muito bom. Um documento muito importante. Eu acho esse termo integralidade, eu sou muito simples, né? Eu sou dona de casa e professora de criança até 5 anos de idade, então não gosto nada complicado. Filosofia com Mateus, pronto, né? E teologia com o pastor. Então é o seguinte, acho que integralidade para mim é um ser total, é aquele que realmente assim que tem toda a potência, né? Que não fica separando, pegar um grão de trigo e não separar
a sêmola, a farinha branca, né, a casquinha, não, é todo o grão. Pronto, você é tudo isso. Você não é uma coisa específica que nem dentista. Um trata isso, outro trata aquilo, outro trata não sei o que. Outro... Então, é total. Isso, para mim, é integralidade. Seja a missão, seja o cristão, né, integral, é isso. É o que Paulo fala lá, todo espírito, alma e corpo. É isso, é tudo junto. Tudo junto. Olha, vocês estão de parabéns. Cada terça-feira, uma aula melhor que a outra, viu? Que bom, muito, pessoal, muito bacana. Nosso curso está um sucesso. Beleza, e só para finalizar, com o texto de hoje lá, estava dizendo que a gente tem que ser sal e luz, né? E aí, justamente, só para combinar a luz aí, ela o quê? Aparece, né? Pode ser meio estranho para... Tem que aparecer, atuar, né? Agir, esse é o nosso chamado também, né? Então, beleza, a gente se vê aí na próxima terça, tá bom? Muito obrigada, boa noite, Valeu, queridos. muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal, boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito boa noite. Até mais, pessoal. Obrigada, Pri.